Boa noite. Começa agora o seu programa Contexto Rio Claro, que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 19h30 às 20h30, pela sua Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. No retorno desse programa, nós estamos recebendo o nosso grande amigo, músico, advogado, ativista, William Najib. Seja bem-vindo, William. Boa noite, Pimentel. É um prazer estar aqui nesse retorno do Contexto. Contexto Rio Claro. E tem assunto, hein, Pimentel? É sempre um prazer debater com você, conversar com você, porque a gente admira você há quase 3 décadas já que a gente faz cultura junto. Que a gente tá uma porrada junto, na verdade, né? Fazendo cultura. E tô aqui para falar um pouquinho do que a gente vivenciou nessas últimas décadas e dos planos que a gente tem, especialmente aí com a cultura da orquestra, da Casa de Cultura Paulo Rodrigues, lá do Grupo Ginástico. Enfim, tô aqui para responder e colocar você a par do que a gente está inventando moda aí para esse ano de 2024. Tá bom. William, seja sempre bem-vindo, você sabe que você é sempre bem-vindo, né? No Contexto, na Rede Cidade Livre. William, no Contexto, eu sempre peço inicialmente para o meu convidado que ele faça, como diria o Reinaldo Azevedo, uma pequena Wikipédia dele. Quem é o William, filho de quem, casado, solteiro, tico-tico no fubá, enfim. Se apresenta aí pro nosso espectador. Vim de São Paulo com 14 anos para cá e o meu pai tinha um grande amigo lá em São Paulo, trabalhava lá no Banespa, meu pai era advogado do Banespa, e o seu Moacir, uma família bastante tradicional aqui da cidade, era muito amigo do meu pai. E ele comprou um sítio para cá e começou a convidar meu pai para vir para cá. E nós, então, morando em São Paulo, eu lá com meus 8, 9, 10, 11 anos, começamos a frequentar durante as férias Rio Claro. E São Paulo já não estava muito bom para se morar naquela época, eu tinha ideia de fazer engenharia, meu pai pensou em engenharia aqui em São Carlos, tal, enfim. Aí meu pai arriscou vender tudo que tinha lá e viemos para cá, em 84. Eu vim para cá, fiz o colegial e depois, então, retornei a São Paulo, fiz direito lá na PUC. E desde que vim para cá me envolvia com música, especialmente com música, com cultura. E aí fui enveredando lá pelo conhecimento da música na orquestra sinfônica. Na época lá do professor Raul Sartori, do professor Pedro Cameron. E com isso então fui me envolvendo mais do que estudar música também na gestão de projetos de cultura. Acabei sendo um dos presidentes mais novos da Orquestra Sinfônica, por conta de uma conjuntura política lá. Acabei assumindo a orquestra e peguei gosto por gerenciar projetos de cultura. Então nós ficamos à frente da Orquestra Sinfônica, da Escola de Música e da Orquestra por alguns anos, fazendo lá esse papel de gerenciar e de mostrar a música popular e a música de orquestra e cuidar da escola. Chegamos a ter mais de 200 alunos naquela época. Hoje tem muito mais, mas naquela época era bastante significativo. E eu continuei com esse estudo de música, sempre fui estudar bateria com grandes professores, estudei percussão erudita, pensava em fazer o Instituto de Artes do Planalto, mas aí entrei na faculdade de Direito, comecei a estagiar logo no primeiro ano, não conseguia conciliar. Mas continuei estudando música com grandes bateristas, com a professora Vivian Carmona, com o Jaime Pladeval de Campinas, e sempre me apresentando aí nos grupos, música popular brasileira, jazz, música erudita. Em determinado momento, então, nós vimos que não era mais possível desenvolver um projeto de vanguarda na Orquestra Sinfônica. E aí houve uma ruptura, nós montamos a Orquestra Filarmônica, uma orquestra muito mais democrática, uma orquestra livre, para ousar, para inventar e fazer todo tipo de música com a formação dos nossos músicos de orquestra. E aí misturamos tudo, do erudito ao popular, não importa, desde que fosse interessante, desde que fosse música, boa música e um trabalho sério, a gente está com a Filarmônica aí já há mais de 25 anos. E estudando pelos ramos do direito, vim de São Paulo para cá, tive uma grande oportunidade, você se lembra do Nicolau Layun, que era um advogado muito respeitado, Meu parceiro, seu padrinho, seu parceiro, a gente se conheceu inclusive por força do Nicolau, e aí eu peguei firme na questão do direito, me tornei sócio lá da Nicolau Layun, e aí por uma fatalidade o Layun faleceu no ano de 2006, e nós tocamos esse projeto, mantendo o nome dele até hoje. Daí enveredei pelos caminhos também da OAB, já estou há quase 25 anos na OAB, fui presidente de ordem aqui
para a cidade de Rio Claro, fui conselheiro da Ordem 2 vezes, fui presidente do Tribunal de Ética. Hoje eu estou na área de compliance da OAB, da Comissão Estadual da área de compliance, ética e corporativa. Devo voltar para o Tribunal de Ética de Piracicaba, a convite agora recente também, do presidente Moza. Essa semana está tendo as eleições da OAB, das seccionais da OAB no Brasil inteiro. Não, a OAB, a eleição dela é neste ano, tá? E a gente vai ter isso no segundo semestre. Ah, tá. Nós estamos aí com a gestão forte, nós temos em Rio Claro o presidente Moza, que sempre vem aqui, inclusive, aqui no estúdio. A gente vem falar sobre fatos e coisas que interessam ao dia a dia do cidadão, especialmente com enfoque no direito. Um grande abraço para o Moser também. E aí fui assumindo alguns cargos em algumas instituições de cultura, algumas instituições filantrópicas, e hoje eu estou aí coordenando o ginásio. Estou como vice agora, nessa gestão 24-28. Continuo à frente da Casa de Cultura Paulo Rodrigues, à frente da Orquestra Filarmônica de Rio Claro, e organizo vários projetos que também foram impulsionados por conta das leis de incentivo à cultura. A Lei Paulo Gustavo, agora a gente está esperando a Aldir Blanc também. E eu sou um dos maiores utilizadores da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Você lembra bem que veio lá da gestão do Nevoeiro e depois do Cláudio de Mauro, quando a gente impulsionou muito isso, e eu queria falar bastante da importância das leis de incentivo. Então é isso, já praticamente 30 anos aí. Aqui é o programa Família, se esqueceu de falar. E agora eu vou abrir um parênteses. Muito bem lembrado. Casado com a Ariane aí já, a gente tem um relacionamento de mais de 36 anos, de namoro e casamento, 2 filhos, o Natan com 24, a Nicole com 21. O Natan comigo lá no escritório, em último ano de Direito, também é contador, está se formando. E a Nicole faz empreendedorismo e está lançando a carreira dela. Agora, dia 21, a primeira música dela que vai para as plataformas, né? Ela tá com um empresário bom lá, que é o Rick Bonadio, que foi o cara que lançou Mamonas Assassinas, Jota Quest, tudo mais. É uma família musical, né? Todos. Minha esposa estudou piano erudito 10 anos, toca piano, canta, e a gente agora vai para Mulheres que Cantam, vou falar disso também, agora no dia 23 e 24 de março, sábado e domingo. Então é uma mistura, né? Eu digo que o direito também me permite fazer arte, porque o direito é uma arte. E aí eu faço arte no direito, faço arte na cultura, e a gente vai caminhando aí até o último dia que o Criador permitir. Pois é. William, a gente tem um relacionamento, né, de muitos anos, e basicamente o nosso relacionamento sempre se pautou pela área de cultura. A gente se conheceu por conta do meu padrinho, o Dr. Nicolau Layun, que na época era também o advogado do jornal Diário de Rio Claro, no momento que eu era chefe de redação do Diário de Rio Claro. Meu pai era muito amigo do Layun também, meu pai também militou na advocacia rio-clarense durante muito tempo e era teu amigo também, enfim. Mas o que nos une mais mesmo sempre foi a cultura. William, antes de a gente falar da orquestra, etc, coisa e tal, essa semana nós estamos tendo no Brasil a 4ª Conferência Nacional de Cultura, né? E a cultura... E sem paixões partidárias, eu não estou falando isso com paixão partidária, mas a cultura sofreu muito a partir de 2016, né? Já no governo Temer, quando o Temer tentou acabar com o Ministério da Cultura, voltou atrás, e depois, quando o Bolsonaro assumiu, ele acabou e não voltou atrás. Agora, o Ministério da Cultura está de volta. Como você está vendo esse retorno do governo federal na ação cultural, William? Olha, quando você enfraquece segmentos ligados à cultura, e assim foi feito no governo Bolsonaro, que sai de ministério, vai para uma secretaria lá, uma situação delicada, e a gente pode falar que o pessoal ligado à cultura sofreu pra caramba, não só pelo próprio agravamento da pandemia, mas por conta do comportamento direcionado à área de cultura. Alguns poucos amigos do rei tinham alguns benefícios e todo o restante não conseguia absolutamente nada. Nós que estamos nessa área de cultura de leis federais, estaduais e municipais, tivemos relatos de entidades que tinham seus projetos prontos, dependiam apenas de uma assinatura. E não a orquestra chegou a ficar numa situação dessa, não chegou? Nós ficamos aqui, vou até falar disso, mas é por conta de uma situação muito pontual, muito local, né? E tem a ver com política. Quem acompanhou mais de perto sabe que, pela nossa proximidade com o próprio Gustavo, que hoje prefeito, então candidato,
trabalhou comigo, hoje eu sou advogado particular do Gustavo, um grande amigo meu, um advogado de renome, uma pessoa incrível, está sendo, me parece aí, uma boa aceitação na sua forma de gestão, porque é gestor e dá um incentivo muito grande para a cultura, talvez o que tenha mais dado carta branca para se trabalhar na cultura. Talvez a gente não consiga... Cláudio, vai. A gente não consegue muitas vezes perceber isso. Aqui um forte abraço para o Dalberto também, que tem sido um grande incentivador. Mas quando você enfraquece a cultura, as manifestações democráticas, você enfraquece o próprio texto constitucional. A nossa Constituição Cidadã, ela trabalha com essas liberdades, ela trabalha com as manifestações, ela assegura como um direito fundamental, além da educação, a própria cultura. Quando você mitiga isso, você está indo contrariamente àquilo que o povo brasileiro decidiu lá na Constituinte. Nós, povo brasileiro, queremos cultura, sim. Tudo aquilo que vai contra isso, vai contra o regime democrático. Aliás, Então, só o registro. Eu tenho muita honra de ter sido secretário estadual do Movimento em Defesa da Cultura durante o período da Constituinte e, modéstia à parte, quem entregou o texto do capítulo da cultura que está na Constituição para o Ulisses Guimarães, na época eu era um meninão, né? E o Paiubu, né? A Lígia de Paula, o pessoal lá de São Paulo, eu era menino, e até porque tinha uma disputa, quem vai entregar, quem não vai entregar, e eu era de Rio Claro, e daí me deram essa tarefa de entregar o texto na mão do Ulisses. Eu lembro até hoje que ele falou para mim assim, veja bem, João Batista, isso o Roberto não vai deixar. E era o Roberto Marinho que não ia deixar acontecer o que até hoje não aconteceu, que é a questão do percentual de produção local para a TV na área de cultura. Mas é importante, porque você participou desse processo. E quando a gente tem um texto constitucional aprovado, ele representa o que o cidadão brasileiro, o que o eleitor queria naquele momento. E ele queria a cultura muito forte. Não só a cultura, como a proteção ao consumidor, ao meio ambiente, as liberdades, o empoderamento do Ministério Público como entidade forte, a organização do judiciário, as questões ligadas à reforma agrária, tudo estava ali. E aí, de repente, você vem um governo e mitiga essa força da cultura. E, logicamente, que quando você enfraquece a cultura, você cria outros problemas. Não só porque você vai prejudicar aquele segmento, que é um segmento muito forte, é um segmento pensante, é um segmento formador de opinião, e talvez isso é que incomode quando você... Que gera muito emprego. Que gera emprego, nós vamos falar disso também, gera emprego pra caramba. E todos os países de expressão, todas as grandes nações têm na sua cultura e na sua educação as suas bases, os seus pilares mais fortes. Então, quando a gente fala de trabalhar a educação, trabalhar a cultura, tudo aquilo que for contrário a isso vai na contramão daquilo que se quer para um país livre, para um país democrático, um país desenvolvido. Então, a gente só tem a lamentar o que aconteceu no governo passado, né? Agora com o retorno do atual governo, volta ao status de ministério, e é o que a gente quer. E a gente quer que você, ou com dinheiro próprio, ou através de leis de incentivo, a gente possa estar fomentando. E aí o que acontece? Vindo para o município, já que você tocou na questão do município, é muito importante a gente debater. Nós temos, você fala aí da 4ª Conferência Nacional, mas nós discutimos no passado, você lembra disso, nós tivemos reuniões locais para estruturar o Conselho de Cultura Municipal. Eu fiz parte do primeiro Conselho de Cultura Municipal, aí a gente tinha umas regras muito claras, e você sempre disse para nós, olha, ou a gente coloca o Conselho Municipal com as suas regras para funcionar, nós vamos ter problema futuro. E acontece isso mesmo. Você fez parte, na verdade, de 2 gestões, Só né? o primeiro. Depois eu fui defenestrado lá. Quando nós tivemos a ex-secretária de Cultura Municipal, a Daniela Ferraz, que houve uma perseguição muito particular em relação à minha pessoa e às pessoas que tinham alguma proximidade, acho que você também deve ter sofrido isso, nós ficamos aí 4 anos brigando e, por sorte, conseguimos, através de outras fontes, manter as atividades da Casa de Cultura e da orquestra. Foi um lastimável comportamento dela, porque, na verdade, Mas você... que no final acabou fortalecendo tanto a Casa de Cultura como... Porque obrigou a Casa de Cultura e a Orquestra Filarmônica a buscar outros caminhos. E quando você está premido, quando você está ali diante do perigo iminente, de uma situação complicada, você cria força, você busca. É que nem montanha-russa, né? Ela talvez tivesse pensado que estava me jogando lá para baixo, mas a gente impulsiona
e a gente sai forte como um carrinho de montanha-russa. E foi muito interessante porque no apagar das luzes do governo dela, nós obtivemos um grande patrocínio pela Lei Rouanet. E isso demonstrou que nós tínhamos credibilidade, era a única entidade que estava pronta e apta a receber fortes aportes, e nós recebemos, e aquilo lá deu uma guinada muito grande. Nós passamos pela pandemia fazendo de forma pioneira, inclusive, os primeiros concertos na forma de live. Nós tínhamos um projeto de Lei Rouanet e não existia permissão de live, permissão de fazer aquilo virtualmente. Nós fomos os primeiros, tivemos autorização do Ministério, e isso abriu um precedente grande para o Brasil inteiro. Depois nós fomos informados que a partir da nossa autorização todo mundo conseguiu fazer live. Então nós fizemos ali, eu me lembro que foi uma homenagem ao Djavan, que nós fizemos no aniversário da cidade daquele ano da pandemia, do ano de 2020. E aquilo foi uma revolução, porque já há alguns meses as pessoas que viviam de cultura não estavam fazendo nada, tudo parado, as empresas de som não podiam fazer nada, os músicos precisando pagar suas contas, e o Ministério nos autorizou a fazer a primeira live dentro do contexto da Lei Rouanet. E aí nós conseguimos voltar a engraxar a máquina da cultura, e a partir daí fizemos várias lives, logo na sequência, os 100 anos do Bahia. Depois fizemos um concerto magnífico na Igreja Matriz, todos eles gravados, todos eles na internet, tendo atingido um público imenso. No ano seguinte, Ivan Lins, com mais de 250 mil acessos. Então, assim, isso é fazer cultura, isso é democratizar através da lei federal, da Lei Rouanet, E Rio que Claro muitos sempre criticam. foi uma cidade musical, né, William? Uma cidade Vamos combinar? musical. Quem passa, eu sempre falo, né? As pessoas compram ali no supermercado o dia, mas não vê que a fachada do Teatro Variedades, ela está estampada lá, o Verdi e o Carlos Gomes, que eram grandes expressões da época da ópera, no período do café, 1910 a 1925, 1930. E Rio Claro fazia parte do circuito das grandes apresentações operísticas. Bem verdade que ninguém está dando muito bola lá. O Cláudio Mauro tentou, em certo momento, desapropriar ali para que a gente tivesse um teatro no centro, mas não deu certo. A gente conseguiu, na verdade, adaptar É. depois, na verdade, o Variedades, depois que ele virou boate, Ficou depois mais virou difícil. supermercado, a coisa ficou muito difícil. É uma pena né? você perder um Mas, teatro daquele perfil, mas está lá e o proprietário que sabe o caminho e que... o Variedades era justamente a união de duas áreas que Rio Claro sempre teve uma expressão muito grande, que é a área musical e a área do audiovisual. Do porque audiovisual. Rio Claro sempre foi um polo de produção e de exibição audiovisual. Sim, sim. A família Padula dominava o setor de exibição em uma boa região do interior do estado de São Paulo, né? Foi uma grande potência. Então, o Rio Claro sempre teve essa ligação com a música, Dalva de Oliveira. Sim, não, e etc, além só coisa e tal. complementando, além dessa expressão, nós tivemos orquestras importantes a partir da década de 20, 30 do século passado, e aí você tem a Orquestra Cave, que é a base, que vai dar ensejo na sequência à Orquestra Sinfônica, a Banda dos Ferroviários, então, que é centenária, né? E a Orquestra Filarmônica, que ela veio aí para suprir a necessidade de ter um laboratório experimental de música, porque a Orquestra Filarmônica é isso, né? Na verdade, a gente vai de Beethoven ao samba, fizemos um concerto já com M.V. Bill, fizemos os concertos com grandes artistas da música nacional e sempre experimentando. Não é incomum maestros e músicos, olha, eu tenho uma composição própria, eu tenho descobri aqui uma obra muito bacana que ninguém fez, vamos fazer. Então isso que é importante, a gente tem um sistema muito democrático, que os próprios músicos vão escolher o que a gente vai fazer na sequência. Isso é bacana, porque você oxigena, dá oportunidades, porque não dá para competir com as grandes orquestras hoje, que fazem a música erudita de primeira linha. Não dá para Rio Claro competir com a orquestra com a USESP de São Paulo. Não dá para competir com a orquestra de Campinas. Não dá para competir com a orquestra de Ribeirão, muito forte. E a gente sabe disso porque tem integrantes de Rio Claro que estão nessas orquestras. É um salário muito bem pago, é um sistema de trabalho diferenciado. Se você quiser ver um excelente concerto de música erudita, você vai buscar essas orquestras. O que a gente faz? Fazemos música erudita também, mas repertórios diferenciados, que talvez essas grandes orquestras não se interessem mais por fazer. E fazemos o popular. O popular é muito importante. Fazemos o show das mulheres que cantam, fizemos lá o concerto SG, com temas ligados à sustentabilidade, inclusão. Falando em sustentabilidade, eu acho que uma coisa que eu sinto falta na programação da orquestra, William, porque eu dou muito valor, né, para isso, é a orquestra retomar suas apresentações na Floresta Estadual. No nosso Horto Florestal,
que na nossa época, na época que eu era diretor de cultura do município, nós fizemos várias apresentações lá, e é uma coisa que movimenta não só Rio Claro, mas acaba movimentando a região, né? Então eu vou deixar a Nós fizemos, você sugestão, lembrou bem, a gente né? fez vários concertos lá. Eu entendo que a logística está um pouco ainda inadequada para fazer lá. Você vai ter que montar um palco, a gente vai ter que contar com condições climáticas muito adequadas e o acesso até lá. A gente não tem mais notícia daquele boom de pessoas que iam para lá sempre. Ficou fechado um tempo, alguns incidentes lá É que a gente fazia afastaram. várias programações, É uma toda semana pena, tinha, né? é uma Daí pena. cria Você o ocupou hábito, né? espaços lá, a gente tinha uma ilha ali, né? Você tinha toda aquela região da vila ocupada com exposições, que era muito bacana. Mas assim, eu acho que precisava trazer esse pessoal ligado à gestão dessas florestas. Eles não chamam floresta, tem um nome específico, eu me lembro de ter ido numa É o reunião. Instituto Florestal. São vários. administra. Por que você vai para Campos do Jordão, você tem um horto lá bombando de atividade cultural e bombando de atividades do ecoturismo que eles falam, e por que Rio Claro não vai? É um negócio incrível, né? Você não consegue explicar isso. Entra governo, sai governo. Dizem que tem uma cabeça de burro enterrada lá Tem no alguma horto. coisa que impede que a gente possa fazer uso, usufruir verdadeiramente. E logicamente que seria muito legal fazer concerto lá. E a gente fez. No meio das árvores, você lembra disso? Quantos concertos a gente fez lá? Muitos. Mas não tem sido possível, sob o ponto de vista da logística, fazer lá. Então a gente faz lá no ginásio, por conta da questão climática, a gente faz no Espaço Livre, né, da Avenida Rio Claro, e a gente faz lá no palco do Lago Azul também, que fica ali na parte de trás, perto da bote. Então são os 3 lugares que a gente mais faz concertos. E naturalmente, no final do ano, sempre na igreja matriz ou alguma outra igreja. E a orquestra... Outra coisa que está faltando é a orquestra voltar a ter uma inserção estadual, que chegou a ter. Eu lembro que a gente levou vocês lá no Palácio dos Campos Elíseos, lá, você lembra daquela? Sim, nós fizemos uma turnê, várias turnês pelo governo do estado. A gente tinha uma proximidade maior e era possível fazer. Mas a gente está saindo, vamos dizer assim, de um momento muito complicado, sem recursos para todas as esferas. A gente acredita talvez um dia poder voltar nesse circuito, porque as orquestras, ao invés de aumentar o número de orquestras, só diminui. Então as notícias que chegam para nós, olha, acabaram, encerraram as atividades na orquestra tal, encerraram as atividades. Dificilmente vem alguém falar, A orquestra irmã da gente era americana, não era? A orquestra americana, metade dela é de Rio Claro. A orquestra de Limeira tem muita gente de Rio Claro também, Ribeirão a gente tem representantes lá. Então a gente sabe muito o que está acontecendo nesse cenário. E assim, a gente faz milagre. As pessoas falam, com pouco dinheiro que vocês conseguem, investem, não só pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, mas também pela Lei Rouanet e outros aportes, fazer o que a gente faz, as pessoas falam, o que vocês gastam num ano, tem orquestra que gasta num mês e não traz a mesma repercussão do que vocês... Enfim, a fórmula mágica a gente não sabe, o importante é estar fazendo e a gente vai alavancando. Então assim a gente volta a dizer, Rio Claro tem esse exponencial na área de música. Quantos e quantos bons músicos na área erudita e na área popular estão aí ocupando espaço, são destaque no mundo inteiro, pianistas eruditos, músicos muito bons. O Fabinho Gardenal. Sim, você vê hoje o Maurício Zotarelli, baterista do Dom Salvador, que é um destaque lá em Nova York, volta para tá aqui na região, tá fazendo shows com todo mundo, amanhã toca com o Ivan Lins amanhã, junto com a orquestra de Mojimirim. Então assim, a gente tem muita gente boa fazendo música e são pratas da casa aqui de Rio Claro, e muitos mais virão. Quero aproveitar para mandar um abraço para o maestro André da Sinfônica. Nós conseguimos estabelecer uma parceria nesses últimos anos, a gente está brigando junto pelas mesmas coisas, ou seja, fazer cultura, formar novos músicos e fazer grandes espetáculos. Então a gente de vez em quando junta as duas orquestras, fizemos ano passado, para você ter uma ideia, fizemos uma homenagem ao Iron Maiden, pegamos uma banda cover do Iron Maiden, você estava lá, as duas orquestras, 2 noites com mais de 1.500 pessoas assistindo, fora os 50 mil pessoas que acessaram pela TV e pelas redes sociais. Então assim, esses caras estão loucos fazendo Iron Maiden. Bom, você sabe que o meu sonho de consumo era um dia conseguir que a Orquestra Filarmônica, a Orquestra Sinfônica e a banda, não que elas perdessem cada um mantendo as suas identidades, mas que pudessem fazer. Mas que fizessem um projeto conjunto para a cidade como um todo, principalmente na área de formação, né? Mas e a gente consegue fazer alguma coisa nesse sentido, né? Como todas as entidades ficaram muito capengas por conta da própria crise, por conta do comportamento e por conta dessa vacância que nós tivemos do governo do Nevoeiro na transição
do Juninho da padaria para o governo do Gustavo, quer dizer, o Gustavo pega, já vem para a pandemia, já estava sucateada a coisa. E aí você ainda pega um momento muito complicado em que você não tinha sociabilidade, você não conseguia fazer Não evento. tinha parceria com o governo federal, Não tinha nada, muito parceria com o complicado. governo estadual. Mas agora a não gente tinha está nada. muito forte. Então, todas as entidades estão vindo dentro do possível, estão aí com seus alunos, fazendo grandes eventos. A gente deve fazer alguma coisa junta nesse modelo de banda sinfônica e filarmônica, talvez para o segundo semestre, na área do rock, que o pessoal curte muito isso e é muito legal, porque a gente sabe fazer. Então é isso, Rio Claro é um exponencial na área de música, né? Tem grandes escolas, grandes formações. O meu sonho de consumo é que a gente pudesse fazer, na metade do ano, encontros nacionais de coral, como é Campos do Jordão, fazer um esquema de Campos do Jordão, de inverno. um festival de inverno em que você pudesse ter ali gente do Brasil inteiro aprendendo, trocando experiências na área do canto, na área da música. Estou buscando agora fazer um festival internacional de jazz aqui para Rio Claro. Vamos buscar isso através da lei da Aldir Blanc. Vamos procurar agora, no final do ano, aproveitando, para não esquecer, nós vamos fazer uma grande homenagem à irmã Hermínia. Tem um projeto nosso, a gente aprovou um projeto na lei municipal. A irmã Hermínia foi minha mentora. Você sabe que eu sou músico também, né? Sim, sim. Eu não é a minha principal atividade, mas eu sou músico também. E eu devo essa coisa minha com a cultura, etc, coisa e tal, a irmã Hermínia, porque eu fiz o meu primário no Puríssimo Coração de Maria. Então, se tem uma pessoa que realmente merece uma homenagem, e claro, na questão musical, é a irmã Hermínia, porque muitas gerações passaram pela mão dela, toda a né? parte de coral, quem canta hoje, as meninas que cantam com a gente aí, 90% veio do coral jovem, veio lá do Melo Ritmo, vieram todas essas meninas, tem alguma O participação. Melo Ritmo tem até disco gravado. Então, e a gente nós conseguimos aprovar, a gente vai fazer um grande Natal, um grande concertos do Advento em dezembro, você lembra disso? Que a gente fazia mais de 20, todo ano. chegava a todo fazer ano. mais de 20 eventos em dezembro, ocupava todas as igrejas, com vários segmentos da Todas área. as igrejas, independente, igrejas católicas, Sim, evangélicas, sim, enfim. sim. Né? Independentemente aí do viés. Era uma época da tolerância religiosa. E a gente dava uma força, então, lá pro Padre Jamil, pra irmã Hermínia, a gente conseguia fazer. Você estava à frente lá da Secretaria de Cultura, e era tão interessante que até os cartazes daquela época viravam pôsteres, né? As pessoas queriam, me arruma uma cópia disso aqui, porque eu vou mandar enquadrar, porque isso aqui é histórico, né? Então a gente tem criava cartazes daquela época também, da Semana da Consciência Negra. muita tem coisa muito legais. Então, assim, Rio Claro sempre bombou muito em termos de cultura, né? Então já me antecipei o que vai acontecer em dezembro. Fiquei de te falar da nossa agenda. Então a gente deve fazer uma homenagem à irmã Hermínia com um grande evento musical, mas durante o mês inteiro a gente vai fazer uma exposição. Estou pedindo para as pessoas me ajudarem, provavelmente a gente faça lá na Casa de Cultura, durante o mês inteiro uma exposição sobre a história da irmã Hermínia, e aí várias apresentações musicais de todos os segmentos também da música, e finalizando com um grande concerto das orquestras, com todos os corais, prestando uma justa homenagem a essa figura incrível que foi a irmã na formação de grandes músicos. Então é isso, a gente tem trabalhado, né, passamos alguns momentos complicados aí, a pandemia, essa perseguição política que eu realmente sofri. Eu posso até dizer que nem tanto, porque quem sofre no final das contas são as pessoas que estão ligadas a mim. Eu, graças a Deus, tenho várias atividades que me permitem subsistir, mas quando alguém vem e prejudica uma casa de cultura, prejudica uma orquestra sinfônica, prejudica uma orquestra filarmônica, não está prejudicando aquele líder, está prejudicando um contexto como um todo e, no final das contas, a cidadania. É que o Juninho, ele antecipou, o Juninho foi a antecipação do Bolsonaro em Rio Claro. Né? Sim, se você for analisar né, a forma de encarar, eu tive problemas sérios, né? E o dia que a ex-secretária quiser conversar, frente a frente, vem conversar. Porque eu pontuo exatamente. Comigo é uma coisa mais difícil. Então, assim, a partir do momento que alguém que é líder da área de cultura é perseguido, é prejudicado, e uma gama de pessoas acabam recebendo isso, impactando numa série de pessoas, isso não é bom. Isso vai na contramão do que a gente quer fazer de arte. O que as pessoas não conseguem entender, e que eu falo há muito tempo, é que, ao contrário do que as pessoas entendem, cultura não é perfume, não é perfumaria. Cultura é um setor
que gera muito emprego e muita renda. Sim. Você vai fazer um filme, são centenas de profissionais É que estão muita envolvidos. gente. Você vai fazer um concerto musical, o nego fala, não, só tem os músicos. Não, tem os músicos, tem o pessoal que está botando Vou o dar som um exemplo lá, para você. tá o pessoal que está gravando. Vou te dar um exemplo. Quantos empregos você gera Ó, a cada concerto? só vou te dar um exemplo no Filarmônica? concerto nosso, que é um concerto trabalhoso. Mulheres que Cantam Encanta agora, 23 e 24. Nós vamos homenagear a Rita Lee. Nós fizemos um concerto mais simples há 3 anos da Rita Lee também, mas não foi Eu tava legal. lá também. Foi no Casarão de Cultura, ali no museu. Foi no museu. Foi no museu, tivemos condição climática ruim, não estava legal. E nesse meio Eu tempo. gostei. E nesse meio tempo a Rita Lee ficou ruim de saúde, faleceu. Agora nós vamos prestar uma justa homenagem à altura do que foi Rita Lee. Quantos empregos vão gerar? Então nós temos 80 pessoas envolvidas diretamente. Fizemos uma conta ontem. A gente tem o pessoal de palco, nós estamos fazendo um palco diferenciado. A gente tem o pessoal que está preparando a parte de coral. São 18 cantoras, são 35 músicos. Você tem 5 técnicos. Você tem o arquiteto que está desenhando para nós o palco, né, que é o Marcelo que foi campeão com a Uva. O carnavalesco da Uva está fazendo para a gente a produção artística nesse concerto. Estamos agregando gente nossa, não estou buscando fora, não. Pois é. Josué Costa preparando toda a parte das cantoras. Nós estamos com uma assessora para que as meninas possam ter o mais próximo possível figurino do que foi a Rita Lee em todos os seus momentos enquanto artista. Enfim, vocês estão fazendo uma coisa profissa. Nós contratamos a Milene Corso, que é preparadora vocal. Ela já se mostrou muito boa. Ano passado ela começou fazendo conosco lá a Gal Costa. Então, as coralistas, o coral, o backing vocal tem um tratamento específico. O maestro Luciano refazendo os arranjos. Tem um pessoal que monta som, tem um pessoal que vai iluminar. Tem um pessoal de apoio, tem um pessoal que vai servir lanche, tem um pessoal que vai... É 100 pessoas para 80 pessoas, de alguma maneira, serão remuneradas por força desse evento. É um evento que são 2 dias tradicionais. A gente espera 2.000 pessoas por noite. Toda a arrecadação de alimento para o Fundo Social, aberto ao público, vai ser transmitido ao vivo. Isso é uma outra coisa que as orquestras de Rio Claro têm de bom, né? As orquestras de Rio Claro, que eu me lembre, eu não lembro nenhuma atividade da Filarmônica, da Sinfônica e da banda que tenha cobrado ingresso. E nem pode, porque a gente tem o subsídio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a gente tem o subsídio da Lei Rouanet, que é o IRPO, é a nossa patrocinadora. Tem a aplicação direta da prefeitura nas entidades. Direto, e a gente vai gerar, se você fizer a conta, né, 3 toneladas, 4 toneladas de alimento. Além disso, a gente está dando um suporte num momento sempre importante para o Fundo Social também. Já é uma tradição, a gente está indo já aí, são 20 anos de Mulheres que Cantam Encanto. Esse é um concerto. Já te adianto de antemão, já te coloco aqui, nós vamos fazer o aniversário da cidade com o Paulo Micos, que é um integrante do Titãs. Isso que eu sou parecido com ele, inclusive. Do Titãs. Então, assim, acabamos de fechar, assinamos o contrato hoje. O aniversário de cidade, lá no Rango Rock, lá no Espaço Livre. Break news. Então, assim, você imagina, é um outro perfil de show. Quanta gente vai estar envolvida nisso também? Preparação de camarim, restaurante para o pessoal almoçar durante os ensaios. Hotéis que vem a produção do cara para cá. Hotéis que ficam os músicos durante o ensaio. Então, as pessoas não sabem, né? Existem críticos da Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet só atende a meia dúzia de abnegados. Quem fala isso é porque não conhece a Lei Rouanet. Eu sou testemunha... Não conhece a Lei Rouanet e não conhece nada da economia da cultura. E eu digo para você, eu também não concordo, Pimentel. Quando você vai assistir um musical, o Rei Leão em São Paulo, pela Lei Rouanet, você paga 600 pau para assistir. Eu acho que não está certo. A Lei Rouanet não seria para isso. Os grandes bancos fazendo uso para esses musicais. Mas, de qualquer maneira, tem muitos amigos nossos que estão sobrevivendo com esses grandes musicais. Mas quando a gente fala da Lei Rouanet aplicada, por exemplo, na Orquestra Filarmônica de Rio Claro, na Orquestra Sinfônica de Rio Claro, é muito justo. William, os grandes musicais eu até engulo. O que eu não consigo engolir é que, para quem não sabe, aquela torre de comunicação do Itaú que fica na Paulista foi pago com dinheiro da Lei Rouanet. Mas isso é a Lei Rouanet de 20 anos atrás. Sim. E ela foi sendo aperfeiçoada. Quando acontece isso, a gente tem que dar a mão à palmatória. Eu também não concordo que grandes artistas do mundo business aí, grandes cantoras e cantores, façam uso da Lei Rouanet. Até podem, mas eu não acho legítimo.
Então, quando as pessoas falam, porque essa Lei Rouanet é só para favorecer quem ajuda lá, o pessoal ligado ao Lula, o pessoal... Isso aí, vamos separar É o que eles não joio... sabem que o projeto passa pela CENIC, né? Exatamente. As pessoas não sabem que cada banner que eu faço para cada concerto passa pelo SALIC para verificar se está tudo em ordem. É uma prestação de contas sempre muito rigorosa. Então, assim, e o mais importante, cada R$ 1 que é investido na Lei Rouanet vira 1,59 para a economia como um todo. Isso é feito pela GV, um estudo que eu tenho recentemente pesquisado. Então, assim, é um grande negócio. Ah, mas você está falando no nível brasileiro, vamos falar a nível municipal. Quanta gente vai estar envolvida diretamente com esse projeto do nosso primeiro concerto agora em março? Quanta gente vai estar ali, de alguma maneira, podendo usufruir desses concertos? Nós vamos ter que fazer o figurino, nós vamos comprar materiais para cá, costureiras, marceneiros vão ajudar a fazer a economia da cultura, como que é invisível. Como é o carnaval. Por que as pessoas falam, por que são um grande incentivador do carnaval? Porque além de ser um negócio que é uma festa nossa, né, se estivesse falando lá, né, de gaita escocesa, de uma música que não é da nossa cultura, até ia ficar meio assim. Mas o carnaval é nosso. Né? Quem assiste um desfile, vê um enredo, tenta entender, não importa se é em Rio Claro, se é em São Paulo ou no Rio de Janeiro, você tem ali agregado todas as formas de manifestação artística e dá retorno. Mas peraí, mas só 30% da população que gosta. Pô, mas 30%. As pessoas entendem. O PIB, o segundo maior PIB, setor de PIB dos Estados Unidos da América, é a cultura. É entretenimento. E a primeiro PIB o primeiro é a indústria armamentista, eu sou pacifista, certo? E o PIB, o segundo PIB, é da indústria do entretenimento, que na verdade hoje é do meu setor, que é a indústria, basicamente a indústria do audiovisual. Mas a indústria do audiovisual, ela é forte porque ela engloba a música, o teatro, enfim, ela é o resumo, como dizem, é a sétima arte. Né? E é por isso que eu já estou convidando você, nós já estamos conversando há muito tempo sobre isso, nós vamos acabar fazendo um grande festival de audiovisual em Rio Claro, como eu fazia lá em Atibaia, né? E eu espero que a Filarmônica seja parceira da gente, porque sempre foi, então já está convidado. Tudo que de alguma maneira a gente puder estar envolvido com a área de cultura, a Filarmônica vai estar lá. Não só a Filarmônica, mas também a Casa de Cultura, que elas estão ali, né? O acervo do CREC está lá, né? Existe essa simbiose da Casa de Cultura e os vários segmentos. O piano de cauda que está na Casa de Cultura é da orquestra, pusemos um piano no Casarão de Cultura, que também é da orquestra. Então, assim, a gente movimenta para valer tudo aquilo que... E onde foi parar o piano da Dona Deia Orcioli? Da Dona Deia, não sei onde está. Eu acho que está no Casarão de Cultura também. É um de armário, né? Pode ser que você... acho que é o que está na sala. Acho que não, acho que está lá atrás do Centro Cultural. Se tiver lá, nós temos recuperado vários pianos. Na Casa de Cultura nós estamos com 4 pianos, todos eles sendo recuperados. E as pessoas... E eu queria avisar, às vezes a pessoa quer estudar piano, não tem onde estudar, na Casa de Cultura está liberado. Dá o endereço aí, dá o endereço. Nós estamos ali na rua 4543. É isso, né? É isso. É na frente do Laboratório Paulista, ali na esquina da padaria Copacabana. Procura aí, Lídia, lá, fala, olha, eu estudo piano, eu preciso utilizar aqui. A Casa do Paulo é uma casa democrática, para a gente fazer uso para uma série de atividades. Bom, voltando a um pouquinho do que a gente pretende fazer. Né? Você perguntou para mim, Rio Claro é um grande expoente na formação de músicos e musicistas, sim. E é por conta disso que a gente está fazendo um monte de coisa. Então, já antecipando a nossa agenda, a gente faz agora o Mulheres que Cantam e Canto. A gente faz agora, depois, em maio, no Dia das Mães, um projeto, um evento também beneficente para arrecadar fundos, com um show voltado ao histórico de Frank Sinatra em Nova York. Vai ser bem bacana, vai ser um jantar. A gente vai estar divulgando isso também. A gente vai para o Aniversário da Cidade, fechando hoje com o Paulo Míconos. Depois nós temos... No segundo semestre, Concerto da Primavera, a gente tem Festival de Inverno durante o mês de julho também. A gente deve ter um grande show na Semana da Consciência Negra, no Dia da Consciência Negra. Estamos verificando os artistas que poderão fazer conosco, a exemplo do que a gente fez com a Sandra de Sá e fizemos o ano passado com a Paula Lima. E em dezembro, então, um mês cheio de festividades, homenageando a Irmã Hermínia e fazendo o retorno dos concertos do Advento. Esses os grandes eventos. No meio do caminho a gente tem concertos menores.
formação clássica na Igreja do Puríssimo. Normalmente a gente faz um concerto à luz de velas, que é muito legal. As pessoas pediram para a gente voltar a fazer, nós vamos estar fazendo. E várias apresentações de duetos, trios, quartetos na Casa de Cultura. O que eu gostaria muito que a Orquestra Filarmônica retomasse, até porque era uma coisa que era muito legal, e nesse momento de intolerância religiosa era uma coisa que podia ajudar muito, são os concertos do Advento. Né? Os concertos do Advento é aquilo que você falou, era praticamente o mês de dezembro Mês de inteiro. dezembro Todo inteiro, dia tinha. Vai acontecer. Né? Certo? Nós estamos já programando. E ajuda muito nessa questão da intolerância religiosa, que é uma coisa que eu estou muito preocupado. Né? Isso é importante a gente fazer um parênteses aqui, até estava estudando isso, o Pimentel, porque a gente já não está sabendo muito distinguir o que é culto, o que é comício. Num momento complicadíssimo, tem um projeto de alteração da Constituição, tem um projeto de emenda constitucional lá do Crivella, projeto número 5/2023, que quer escancarar de vez toda a imunidade tributária para as igrejas, para os templos. Dizem que é o golpe da Record, é o golpe de misericórdia da Record na Globo. Por que está chegando nesse ponto? Me perguntaram, me pediram para escrever uma matéria sobre isso, hoje eu até vou gravar um podcast nesse sentido. Nós não estamos contra ninguém. Não estou contra a bancada religiosa, a bancada evangélica. O que acontece é que a Constituição, ela traz lá como um direito, uma liberdade de direito ao livre culto religioso e de você frequentar o templo que mais te interessar. Por que então um templo não paga os impostos, não paga o IPTU? Porque se você criar uma situação tributária, talvez você não tenha o templo, você não consiga manter esse templo e aí você não assegura a liberdade religiosa. Certo? Ah, mas só tem templo para ir visitar quem tem dinheiro. Não. Então o Constituinte foi claro nisso. Ah, mas e a casa do pároco? E a casa do pastor? Também está isento do IPTU, por exemplo. Está isento das rendas. Então a imunidade é uma forma de assegurar a liberdade de acesso à liberdade de culto. Até aí tudo bem. De 88 para cá foram forçando a barra. Então já não é mais só a casa do pároco, são duas casas que a igreja tem e aluga para o Pimentel abrir a lojinha dele. São as editoras musicais, as editoras de livros. Isso já está também, né? O jornal, os editoriais também é um outro capítulo da Constituição. Bom, e vinha vindo. Aí pediram também para que os veículos utilizados também não pagassem o IPVA. E vai. E o Supremo, julgando esses casos, vai. Cemitério ligado à igreja, também pode. Importação de equipamentos. Tudo. Ah, tal. Bom, por quê? Porque existe uma ideia de interpretação de atividades essenciais. Qual é a essencialidade dessas atividades paroquiais, dessas atividades culturais? Ficou difícil. Bom, como são decisões do Supremo, quando tem uma situação em concreto, o cara tem que bater na porta do judiciário. Olha, eu estou comprando esses aqui. Acabei de comprar uma BMW para o nosso bispo poder visitar as outras igrejas. Acabei de comprar um equipamento para montar um grande estúdio e nós vamos gerar receita. Só que Acabei de montar a segunda grande rede de televisão do Brasil. Então aqui o pessoal aqui do estúdio, eles montaram isso aqui e vão dizer que estão vinculados à igreja X. Ele vai concorrer em condição de desigualdade com quem montou um outro estúdio e está pagando todos os seus tributos, ISS, ICMS, não importa qual. Ah, mas é essencial a atividade daquela igreja. Por quê? É extensiva a imunidade às entidades beneficentes e assistenciais para as quais aquela igreja presta os seus préstimos. Não, e eles estão indo mais longe. Eles querem isenção de imposto de renda para os pastores. Tudo. Eles querem tudo. Se você alugar um jatinho para levar um pastor de um lugar para outro, está dentro da atividade essencial da igreja, eles estão entendendo que sim. Bom, não bastasse as decisões judiciais, agora os caras querem o quê? Não, nós temos que textualizar isso. Já que o Supremo disse que tudo pode, vamos colocar numa emenda constitucional, assim ninguém precisa mais ficar discutindo na justiça. Pois é. Esse é o projeto que está lá. Então, assim, é muito perigoso isso. Primeiro porque você vai fortalecer as igrejas. Mas o mais interessante disso tudo é que, assim, as mesmas pessoas que... E daí vou puxar a sardinha para o nosso lado. As mesmas pessoas que são críticas da renúncia fiscal da Lei Rouanet, que é uma renúncia desse tamanho. Mínima, é nada. Tamanho, isso. É o setor com menor número de renúncia fiscal.
De né? incentivos fiscais. É o menor. A agricultura tem mais, a indústria... O que Automobilística você tem, pensar, Zona o que você Franca. pensar, tem mais, né? E, assim, são as mesmas que daí para a religião não tem problema nenhum. Aliás, não sei se você sabe, mas ontem o filho 01 do rapaz lá, ele conseguiu colocar uma emenda no projeto do Sistema Nacional de Cultura, onde ele diz que só pode ter incentivo para coisas morais, que ninguém sabe o que quer dizer isso, né? Moralidade pública, ninguém sabe o que quer dizer isso, e jogou direto para dentro a questão das atividades religiosas, ou seja, há tempos atrás a gente tinha aquela discussão sobre se podia usar a Lei Rouanet, incentivar de atividades religiosas, espetáculos religiosos. Você sabe que a minha posição sempre foi a favor. Você vai fazer a Paixão de Cristo, Sim. Você vai fazer a Paixão de Cristo. Você vai Sim. fazer um filme sobre Abraão, você vai fazer um filme sobre Abraão. Acabou, não tem nenhum problema quanto a isso, né? Agora, o que não pode é poder uma coisa e não poder outra. Sim, ou é para todos. Ou é, não, e aí, complementando, o que acontece? Deve passar essa emenda. Com certeza. Porque os bolsonaristas estão ligados aos segmentos religiosos e o Lula está buscando voto também, especialmente dos evangélicos. Então não vai ter dificuldade de passar. Lembrando, esquece que não é só para os evangélicos, é para os espíritas, todos. é para os católicos. Sim, é que a gente fala bancada evangélica, mas na verdade é a bancada religiosa, né? A bancada evangélica é muito forte. É 80% da bancada é muito forte. religiosa. Então todos ali têm um interesse. Todas as religiões estão muito ligadas nisso, mas isso é pernicioso. Nós vamos pagar essa conta. Porque se você começar a estender muito o que é caráter essencial, não vão estar pagando nada. Então o cara vai comprar carro de 1 milhão, vai comprar avião, vai comprar equipamentos, tudo vai estar ligado. E Pimentel, nós temos 580 mil templos no Brasil. E temos 280 mil escolas e 250 mil hospitais. É quase o dobro. Claro, tem quarteirão que tem 3 igrejas. Então veja só, olha que aquela história que o cara fala, pô, não temos o que fazer, vamos montar uma igreja, meu amigo? Nunca, e dá dinheiro, hein, meu? Nunca ficou tão interessante, porque você vai ter todo tipo de imunidade fiscal, imunidade tributária, tudo que você comprar você não vai pagar. Você pode montar loja. Não, é uma loja de produtos para arrecadar fundos para a igreja. Mas dependendo do produto que você está vendendo, você está em concorrência desleal com aquele cara que paga imposto para vender a mesma coisa. E fora que tem um problema nessa Restaurante. O Supremo decidiu que se você montar restaurantes da igreja, tá imune a tributo. Não, aí você chega pro cara que tem um restaurante William, lá, você vai falar o quê? Mas tem um problema nesse setor religioso que está começando a ficar claro, né? Tem muito picareta nessa história. Tem evangélico traficante no Rio de Janeiro. Tem setores da cidade do Rio de Janeiro que os traficantes obrigam os traficantes a ir em templo evangélico, etc. Coisa e tal. E daí é o setor mais fácil de se lavar dinheiro, porque assim você passa a sacolinha, não presta conta para ninguém. E como você tem o amparo da imunidade da Constituição, tudo que você jogar como essencial, o que é essencial? Se você montar esse estudo e dizer que o que arrecada aqui vai para a igreja, 20% vai para a igreja tal. Opa, quero imunidade para comprar, importar os equipamentos, quero imunidade para não pagar o ISS do serviço, e você vai conseguir. Porque o Supremo estava abrindo, estava escancarando, mas o Supremo estava escancarando em casos pontuais. Até porque, nesses casos, nas discussões, é que você vai fazer prova se é ou não essencial. Do jeito que o Crivella está propondo a emenda, é absolutamente amplo. Tudo aquilo que, de alguma maneira, na concepção de quem estiver ali, for essencial, vai estar imune. Não, então, assim, que tem todo o que as pessoas não se tocam. Está misturando as pessoas. Além de tudo, tem uma legislação municipal que também isenta. Aí é isenção. É diferente da imunidade. A imunidade é a não tributação dentro de um contexto da Constituição. Fora que as prefeituras dão terreno para construir. Isenção. Aí a isenção que é um outro mecanismo. A nossa preocupação é que a emenda constitucional vai alterar. E vai criar um gargalo muito grande, vai criar um buraco enorme se passar. E vai passar. Mas é importante a gente estar discutindo aqui. O grande problema é que os donos de igrejas, não importa de qual religião, vão ficar cada vez mais ricos, porque você vai poder fazer tudo, vai poder comprar tudo, vai poder gerenciar tudo, sem pagar os impostos, em deslealdade com aquele que vai desenvolver a mesma atividade. Eu te aconselho
a fazer a leitura de um artigo da semana passada da revista Piauí, onde a denúncia é essa. O Crivella, isso aí é uma pá de cal na Rede Globo de televisão, porque a Record vai conseguir toda essa isenção. Toda e qualquer entidade que tiver ligada e fizer prova que é essencial. Bom, enfim, a gente pode falar disso num programa específico, mas tudo isso para dizer que a gente precisa de leis de incentivo. A gente estava falando da Lei Rouanet. E quando se critica, e não se critica da mesma maneira um projeto como esse, preocupa. Mas assim, é importante. Por que as leis de incentivo à cultura são importantes? Porque não é possível que o poder público, o caixa da União, dos estados e municípios, não tem dinheiro suficiente para fazer cultura na medida da necessidade de um país como o nosso, com grande diversidade, com Até porque a indústria cultural é a indústria do século XXI. As pessoas têm que entender que os empregos de apertar parafuso vão acabar. Pimentel, vão acabar. Os países mais desenvolvidos estão diminuindo as suas jornadas. O cara vai fazer o quê? Ou ele vai estudar, ou ele vai para o entretenimento. Ou ele vai fazer coisa errada. Você entendeu? Então, eu estava vendo outro dia lá, nunca foi tão importante o entretenimento numa Suécia, por exemplo, numa Dinamarca. Por quê? Porque os caras trabalhando menos vão ter que direcionar o seu tempo e a cultura e o entretenimento vão bombar, e vão bombar no mundo inteiro. Vamos pensar na nossa cidade. A gente mora no município, eu não moro no estado ou na União, eu moro aqui. Quem falava isso era o Franco Montoro. Ele Sim. O cidadão não mora nem eu no moro estado, no município. Vamos falar da nossa cidade aqui, né? Guardadas as proporções. A gente está fazendo. Precisa de mais? Precisa. Gustavo, vamos aumentar o orçamento da cultura. Gustavo, parabéns. É que eu quero fazer um parênteses. Vou ser apedrejado aqui, mas nós temos que falar. Você lembra que a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que veio lá do governo Nevoeiro, lá de trás, a primeira vez, ela era um socorro, era uma forma de você favorecer o incremento da cultura local. Porque não era todo mundo que tinha subvenção, não era todo mundo que tinha um produto de fácil aceitação. E aí criaram a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Em determinado momento, você lembra do Paulo Osório, secretário de Cultura. O Paulo Osório me procurou, falou, Najib, nós precisamos aumentar o espectro da Lei Municipal de Incentivo, nós temos que enfiar o basquete. Assistência social. Me ajuda. E eu, né, ingenuamente, falei, bom, bacana, esporte é bacana. Passou um texto na Câmara que expandiu para ação social, para saúde, para esporte, para tudo, para todo mundo. O que nós temos hoje, Pimentel? Hoje, o pessoal disputa. A cultura disputa com o esporte. Mas disputa de uma maneira ferrenha. Entendi. Você liga para um cidadão que vai pagar IPTU, você vai pagar o IPTU à vista? Você poderia ajudar a Orquestra Sinfônica, a Banda dos Ferroviários, o Coral? Não, eu já vou ajudar a Santa Casa. Já vou ajudar um projeto. Ótimo! Eu acho muito bom ajudar... Concorre com a lei da criança e do adolescente, fundo da criança e do adolescente. Então não chama de Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Tá muito difícil, todo mundo tem projeto inscrito. Às vezes eu encontro as pessoas, já ajudei o projeto. Que projeto? O projeto que... O que nós fizemos no governo do Cláudio foi aumentar um pouco o percentual que era muito pequeno. Que é uma outra discussão. Então, encontrei o presidente da Câmara, o Pereirinha, queria mandar um abraço para ele. Falei para ele, na escadaria lá da Prefeitura, Pereira, nós temos que refazer a avaliação da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Não mistura alhos com bugalhos. Porque o que acontece? Você que defende a cultura é uma concorrência desleal com quem defende uma atividade esportiva, que vai dar muito mais retorno. Ou com a própria Santa Casa. Alguém tem dúvida que a Santa Casa precisa de dinheiro? É lógico que não. Mas tirar de uma lei que inicialmente veio com o perfil de Lei Municipal de Incentivo à Cultura, não tem nada a ver. Mas você sabe que eu então, pesquisei essa história e, na verdade, desde o começo, foi por isso que o Paulo Osório mexeu depois. Desde o começo, quando o Nevoeiro criou essa lei, ele queria enfiar todos os setores na lei. Mas queria outra lei. E daí, desculpa, Sérgio Desdeirá, alguns vereadores fecharam e falaram, não é para cultura. E ficou. Quando o Nevoeiro volta na sequência, depois do Cláudio, né? Foi nesse momento que alteraram a lei. Ele alterou a lei para fazer aquilo que ele queria ter feito anteriormente. O importante é que naquele momento a gente não tinha uma percepção de que ia criar o problema que está criando hoje. Porque assim, a grande maioria das entidades perdeu subvenções, porque mudou todo o contexto.
tudo tem que Mudou ser... a legislação. Tudo tem que ser através de edital ou pelos incentivos. Chamamento É, público. então assim, então nós temos que debater isso. Eu vou na Câmara, eu vou pedir a palavra, eu vou conversar nos gabinetes. Eu não estou querendo tirar dinheiro de pode Santa contar comigo, Casa. né? Pode Eu contar acho o comigo. seguinte, ou é a lei municipal de incentivo à cultura, ou deixa muito claro que a cultura vai perder muito. Porque não dá para você ter uma atividade de um coletivo que faça teatro, que faça cinema, não dá para ele competir com uma E eu Santa tenho- Casa, eu tenho uma- não dá para competir, por exemplo. Às vezes é até difícil competir com a gente. Graças a Deus, a Filarmônica já tem, né, patrocinadores que sistematicamente colaboram conosco. Mas esse ano eu perdi 4 grandes patrocinadores. Pois é. Oh, mas não, a gente já está destinando para uma outra instituição de assistencial. Precisa, sim, mas o prefeito tem que falar sobre isso e a Câmara também. Nós precisamos ajudar a Santa Casa, mas não com a lei municipal de incentivo à cultura. A lei Não, mas, municipal é para suprir um segmento que ele é deficitário na essência. Já era assim na época dos mecenas, Pimentel, você Pois é, sabe disso. pois é. O cara compunha para o rei, ele era dedicação exclusiva, o rei pagava para ele morar, para ele viver. Pois é. A arte é complicada, a arte Mas é deixa eu cara. falar uma coisa sobre essa questão, que nós estamos chegando nos últimos 5 minutos do programa. Parece que passou bem rápido hoje. Mas assim, eu sou a favor de uma coisa mais radical. Eu acho assim, que se a prefeitura, dentro do orçamento dela, ela tem 0 não sei que por cento do IPTU, do ISS, para abrir mão, por favor, manda isso direto, não para o orçamento da Secretaria de Cultura, mas para o Fundo Municipal de Cultura, que foi criado, e daí o Fundo Municipal de Cultura distribui isso. Você está Sim. entendendo? Distribui É uma isso. forma de E daí- democratizar. não, e daí você, através do Fundo Municipal de Cultura, porque assim, você sabe que eu sempre fui meio contra essa coisa do subsídio direto, etc, coisa e tal, mas não era por causa do subsídio direto, era pelas prestações de conta, era outras histórias. E daí eu acho o seguinte, com essa grana, você podia pegar 5, 6 entidades que são, ó, a orquestra já é, quanto? 20 anos, a Sinfônica 30, o CREC, por exemplo, que eu sou presidente até hoje, vai fazer 40 esse ano. Então, você tem várias entidades que precisam de financiamento continuado, não é uma Sim. coisa... E daí você pega esse dinheiro e banca o subsídio dessas entidades, subsídio direto, na veia, porque daí você pode, você está entendendo? Você dá o drible da vaca na história do chamamento, e faz isso. Porque se já está previsto no orçamento que pode abrir mão desse dinheiro, que abra mão desse dinheiro de uma vez, pô. A renúncia fiscal é importante, mas não dá para você falar renunciamos neste ano para a cultura, porque não foi só para a cultura. Então, eu não tenho os números ainda, mas eu vou até escrever um artigo sobre isso. Eu vou pedir para a Secretaria de Finanças me fornecer quem foram as entidades beneficiárias. E muita gente já criticou a própria orquestra. Pô, mas todo ano você consegue. Pô, mas eu tô há Não, 30... na área de cultura parece que é só Não, que faz consegue. 30 anos que eu tô conseguindo isso, gente. E eu tô... É que, na verdade, as pessoas não sabem o trabalho que dá. Você Não, tem não, que não. pedir de um por um, Eu né, acho, eu até. Por isso, até que quando lançou a Lei Paulo Gustavo, eu escrevi poucos projetos. Quem acompanhou o processo todo sabe disso. Na Aldir Blanc, eu também vou escrever poucos. Eu não quero abocanhar tudo para a orquestra. Eu sei que a orquestra faz o seu papel, mas tem diversos coletivos e diversos projetos muito importantes. Mas quanta gente que poderia fazer uso da Lei Municipal de Incentivo à Cultura pela área de cultura não vai conseguir, porque a grande maioria dos investidores, das pessoas que pagam o IPTU à vista, vai direcionar muito mais fácil para a Santa Casa, para entidades Por assistenciais. isso que eu estou propondo Nós que não temos que deixe na mão conversar. do cidadão a isenção. É que a ideia Tá da lei, entendendo? na origem, é o seguinte, eu me identifico com esse segmento artístico. Então aí você vai poder fazer um aporte, uma renúncia parcial. Que eu acho também que devia ser uma renúncia melhor elaborada, né? Enfim, tem questões que a gente tem que conversar só sobre isso. Acho que falar da Lei Municipal de Incentivo à Cultura merece um programa exclusivo. Tem que trazer aqui quem mexe realmente com isso. Pode até William, fazer o convite aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos chegando nos últimos 2 minutos, e no contexto Rio Claro, tem uma coisa assim, eu sei que você é mais famoso que eu, você é mais conhecido que eu, você, né? Mas você tem os seus 2 últimos minutos de fama
no contexto. E daí você conversa não com o Pimentel, você conversa com a população de Rio Claro, né? Eu gostaria de que você aproveitasse também, mandasse beijos, abraços. Ó, não, tá bom. Bom, mandar sempre um forte abraço para minha esposa querida, Ariane, que acompanha a gente, que faz cultura comigo e toca a casa lá, meus filhos, meu pessoal do meu escritório, que também tem um saco do caramba para aguentar eu envolvido em tanta coisa, ainda tem que tocar o escritório, pessoal do ginásio, pessoal da Casa de Cultura, a Irídia, que está coordenando a casa, ao Dalberto, nosso secretário, ao prefeito Gustavo. A gente está caminhando bem na área de cultura. A gente tem assim uma atmosfera interessante. Tem muito detalhe para aprumar. Tem que conversar sobre o conselho, tem que conversar sobre essas ideias que você está sempre levantando, tem que modificar a lei municipal. O conselho tem problema e nós tem sabemos muita coisa, disso. mas a gente precisa conversar. É uma área que conversa. Pimentel, se a gente não consegue harmonizar na área de cultura, a gente não harmoniza em nenhuma outra área. Porque é a área que pensa, é a área que tem sensibilidade, é a área que consegue chegar e dividir o bolo. Sempre foi assim. Ninguém vai ficar rico com cultura, mas a gente quer trabalhar, as pessoas precisam mostrar os seus serviços. Então, assim, enquanto eu puder, eu vou estar na área de cultura, vou estar aprendendo. Cada conversa que a gente tem com os segmentos, a gente aprende, a gente desmistifica muita coisa, a gente muda posicionamento. Ninguém aqui é dono da razão. Eu só tenho 30 anos de experiência que eu posso muitas vezes trazer. E você tem muito mais do que isso. A gente errou muito. Nós tentamos muito. E a gente acertou muito. E estamos aqui para corrigir. Eu trabalho com dinheiro público. As pessoas têm que bater e falar, tá errado. Faz assim, faz assado. E se for possível consertar, a gente vai consertar. Agora, o que não pode é misturar as coisas, entendeu? O que não pode é fazer política em cima da cultura. A política cultural, tudo bem, mas usar politicamente sem conhecer o que está acontecendo... Você está falando de aparelhamento. Isso, outra história. Exatamente. Não é fazer assim, política, é aparelhar. Às vezes eu vejo lá, história. porra, mas vocês aí têm verba. Custa caro fazer. Fizemos lá o concerto lá na Semana da Consciência Negra, gastamos uma grana, foi o projeto que mais foi contemplado. Nós fizemos Paula Lima, fizemos a banda Black Hill, fizemos um filme que vai entrar no ar logo. Queria mandar um abraço pro Caleb que cuidou dessa parte. Então, assim, nós estamos fazendo. O Caleb é meu filho. Nós estamos fazendo, né? Na Casa de Cultura lá, tá tudo funcionando, gente. Acabamos de aprovar um projeto, tá com o sistema de audiovisual pronto, enfim, estamos fazendo. Somem a nós, venham criticar, venham trabalhar, venham trazer ideias. Vocês estão tudo louco na GB. Muda, pensa assim, tem uma experiência bacana, não sei aonde, que tal trazer para cá? É isso, a gente é aberto a conversar. As pessoas falam, mas você tá bem, você consegue arrecadar, a orquestra rica, tá tudo... Não é. Complicadíssimo fazer cultura e a gente tem que buscar instrumentos. Mas vamos jogar limpo. O que é cultura, o que é religião, o que é assistencialismo social é outra coisa. Vamos falar de cultura e vamos fazer cultura. O reflexo para a comunidade, para o município, que é onde eu moro, é muito interessante. Quando você impulsiona a cultura, você diminui violência, você diminui outros problemas que as pessoas muitas vezes não identificam. Mas nós temos um grande celeiro de cultura, a gente tem muito para fazer e Rio Claro vai se tornar, sim, um expoente em todos os segmentos das artes. William, assim, para terminar, qual é a próxima atividade da Filarmônica que você já pode vamos lá. Pessoal, aí, Mulheres que Cantam e Cantam no 23, 24 de março agora, tá? Sábado e domingo lá no ginástico. Ia ser no dia 29, que é o meu aniversário. A gente comemora antes. Depois a gente tem aquele evento beneficente com Frank Sinatra em Nova York. Depois a gente tem aniversário da cidade com o Paulo Míconos, que é do Titãs. A gente vai fazer um grande concerto também. E aí eu volto para te falar do segundo semestre. E marca na agenda, dezembro, Concertos do Advento e uma grande homenagem à irmã Hermínia. Tá legal. William, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, né? Você sabe que as portas da Rede Cidade Livre e do meu programa, do Contexto, estão sempre abertas para você e para todo o segmento cultural de Rio Claro, né? É um programa democrático, você sabe disso. E como é democrática a Rede Cidade Livre e Comunicação Comunitária. Então eu quero te agradecer muito essa 1h10 de conversa mole que nós jogamos fora aqui. E eu quero agradecer principalmente a você que nos acompanhou até esse momento e convidando você para na próxima quarta-feira, das 19h30 às 20h30, acompanhar o programa Contexto Rio Claro, um programa da Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Um grande abraço e até a próxima.